A graça e paz do Senhor Jesus. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Muito bom tê-los aí aparecendo na nossa telinha, enchendo o nosso coração da alegria, da companhia de vocês, em torno da palavra do Senhor, que Ele pôs em nosso coração para esta tarde. Louvado seja Deus por este abençoado domingo que nos tem concedido, por essa oportunidade que se renova, que Ele nos dá, de nos determos sobre a sua palavra, de nela meditarmos, de nela ouvirmos a sua voz e sermos edificados. Hoje nós temos o tema que você já deve ter visto aí na nossa página e que comunicamos sexta-feira, né, durante a nossa exposição do último texto, o último estudo de Hebreus. Eis a rocha, é uma exclamação eloquente, saída da pena de Moisés ou da boca de Moisés, que foi o cântico de Moisés feito lá sobre o monte Gerizim, diante de Israel, na planície, e que hoje nós vamos destrinchar aqui, nós vamos ocupar em pensar sobre essa metáfora para a edificação da nossa fé. Por isso você deve abrir a sua Bíblia para fazer a leitura deste único versículo que vamos pensar de dentro de todo o cântico de Moisés, que é um cântico muito grande, muito longo, é um cântico que alcança toda a história da jornada de Israel. Nós vamos pegar apenas o princípio do cântico, versículo 4 de Deuteronômio, capítulo 32. Bem-vinda, Lucimeide, você sabe, está debaixo da oração de todos nós. Deuteronômio 32, versículo 4, onde a palavra de Deus diz para nós: Eis a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, o cântico final de Moisés, o último discurso de Moisés para o povo de Israel. Vamos falar com Deus, porque esse é o tema que tiramos aqui desse cântico de Moisés, é a sua primeira declaração a respeito de Deus no cântico, eis a rocha, e nós vamos ver que sentido isto tem para nós. Moisés explicou o sentido ali no versículo 4 aos ouvidos do povo de Israel. Mas nós sabemos que esta proclamação que Moisés fez tem um desdobramento. E é sobre esse desdobramento e quanto e como ele alcança a nossa fé que vamos pensar nesta tarde. Então, vamos orar ao Senhor. Pai justo e fiel, como disse Moisés e como a nossa alma pode testificar muito bem. Verdadeiro é o teu santo nome, grande, glorioso e eterno. Santo é o Senhor. Justo nas tuas obras, justo nos teus caminhos, reto como Moisés disse, perfeito, tuas obras são perfeitas. Nada fizeste errado, nada fizeste incompleto, nada fizeste para que se completasse no desenrolar dos séculos, nada fizeste, meu Deus, que precisasse de retoque, de retomada. Tudo fizeste a teu tempo e tudo fizeste muito bem pensado, e nisto está a nossa vida. Aí também incluída, como disse Paulo muito bem em Efésios 2,10, como feitura das tuas mãos. Aleluia. Glória seja ao teu santo nome. Agora queremos meditar nesta proclamação, meu Pai, e dela tirar o quinhão que cabe à nossa fé, à nossa confissão, à nossa caminhada, à nossa confiança em Ti, para que a nossa fé se deposite sobre esta palavra, corra sobre esta palavra e se sirva dela e se alimente dela para se fortalecer. Então rogamos, fala conosco. Nesta adoração que foi proclamada por aquele teu servo no passado, meu Pai, devolve como um eco a mensagem que o nosso coração precisa ouvir, porque é palavra de Deus. Importa saber que na adoração de Moisés, ali estava a proclamação da palavra de Deus, e é dela que queremos nos servir esta tarde. E é nela que queremos embeber a nossa fé. Por isso fala conosco, ensina-nos, e exercita esta nossa fé por tua graça nesta palavra, de maneira que os joelhos vacilantes, os pés trementes, possam ser firmados sobre a rocha que não se abala, de maneira que nosso caminhar vacilante, indeciso, inseguro, cheio de medo do amanhã, descanse, encontre firmeza, encontre solo firme, solo inabalável, e possa não só correr, como disse Isaías, também voar com asas de águia, porque confiamos em Ti. Nós te rogamos, esperando na Tua misericórdia, pedindo que alcances cada coração, cada lar, cada vida que estará, ó Deus, vindo ao encontro desta palavra e da nossa voz. Em nome
por amor e para a glória de Cristo Jesus, palavra viva de Deus, a nossa rocha eterna. É nele que oramos a Ti e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Esta é a proclamação que Moisés trouxe para nós, que ecoa já para mais de 3.500 anos sobre a nossa fé. Eis a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. É muito interessante porque quando Moisés faz esta proclamação, ele esclarece a razão por que se serviu dessa metáfora para se referir a Deus, rocha. Ao mesmo tempo, e eu não tenho dificuldade alguma em crer nisso, que ele apenas deu título ao que era característica de Deus, que se lhe afigurava então como nada menos do que uma rocha. Exatamente. Obras perfeitas são os frutos dele, caminhos justos, fiel e inerrante. Deus que não comete erros, justo e reto. Irretocável, em outras palavras. Imutável também. Então, como já dissemos, esta citação é parte inicial daquele cântico de Moisés, lá naquela caminhada de Refidim, chegando no lugar onde eles depois deram o nome de Marabá. E ali ele adora a Deus diante de todo o povo de Israel. Mas aí, ao criar essa metáfora, ele descreve de forma perfeita o caráter de Deus, que desperta a nossa adoração a Ele. Meus amados, é importante a gente entender uma coisa que é muito significativa para nós como adoradores. Vamos lembrar que fomos postos e chamados para sermos adoradores de um Deus que pode dispensar a nossa adoração, mas que a busca a nosso favor, por nossa causa, só por nossa causa. A verdade é que nós adoramos a Deus porque Ele estabeleceu isso sobre nós. E aí nós temos, é um dos vieses da nossa adoração, informações da revelação do quadro que a Bíblia pinta para nós, da janela que ela abre para termos uma visão real de Deus, a fim de então adorá-lo. E então, vamos dizer assim, emprestando palavras da revelação, emprestando palavras da palavra de Deus, que nos descreve Deus, nós podemos adorá-lo, porque a Bíblia nos dá as palavras, a Bíblia nos dá as descrições de Deus. É o que estamos lendo aqui em Deuteronômio 32:4. Mas é fato também, e é muito importante que a gente atente para isso, que a nossa adoração tem de ser fruto de nossa experiência de Deus. Experiência de Deus, não é experiência com Deus. Experiência com Deus é um fato inegociável e inevitável. Se você crê nele, se aproxima dele, você vai ter experiências com ele. Mas eu estou falando de nossa experiência de Deus, ou seja, aquilo que é redundante de nossa vida com Deus. Assim como estas declarações de Moisés, ele é a rocha, porque ele entendeu de dar esse título a Deus, de dar essa metáfora, por saber, por experiência, que as suas obras são perfeitas, que os seus caminhos são justos, que ele é fiel, que ele não comete erros, que ele é reto. E aí ele reforça então, justo e reto, ele diz que os caminhos dele são justos porque ele é justo e ele é reto. A única conclusão a chegar é, aqui eu vou comparar um Deus que tem essas características a uma rocha. Essa dedução de Moisés foi fruto da sua experiência, do seu conhecimento de Deus, do seu caminhar com Deus. É isso que cabe a nós na nossa adoração e no nosso lugar como adoradores de Deus. Ou seja, a nossa adoração será a devolução que fazemos para Deus, a nossa admiração, a nossa expressão do que aprendemos, conhecemos nele, não apenas o que tomamos emprestado pela revelação que a Bíblia nos dá, mas aquilo que redunda da nossa experiência, a conclusão que nós trazemos de Deus, que aí só nos cabe, admirados, adorá-lo. Então aqui já temos uma primeira lição na experiência de Moisés, neste primeiro versículo do texto de Deuteronômio 32, ou do Cântico, primeiro versículo do Cântico em Deuteronômio 32. Já na primeira estrofe, vamos dizer que aqui fosse uma estrofe do Cântico, na primeira estrofe Moisés está nos dando uma lição de vida, uma lição de experiência espiritual de adorador. Precisamos aprender com ele. Precisamos aprender que não podemos nos satisfazer, nos acomodar à ideia de sermos adoradores por automatismo ou adoradores por terceirização.
O que é adorar por terceirização? Eu canto um cântico que alguém escreveu. Eu faço uma proclamação que está escrita na Bíblia. Eu uso palavras, eu tomo emprestadas palavras que a Bíblia me dá a respeito de quem Deus é. Isso é uma adoração que é verdadeira? É. Mas ela não corre nítida e intensamente na direção que contraria o que Jesus disse à mulher samaritana a respeito dos samaritanos e Paulo disse aos gregos em Atenas. Vocês adoram o que não conhecem. Porque para conhecer precisamos ter convívio, experiência. E então essa adoração que resulta daí, essa sim. Essa tem as nossas próprias expressões. É a nossa própria conclusão. Ele é fiel a mim. Ele é justo no trato dele comigo. Ele é reto e quando eu então saio fora dessa retidão, quem se desvia sou eu. E ele não quebra, não cria um atalho, não faz um contorno, não cria curvas na sua retidão para que eu me encontre dentro do seu propósito. Não. E então é nestas conclusões nós vamos adorando a Deus, criando nossas próprias palavras, nossas próprias expressões. Então essa adoração de Moisés, ou no seu cântico, essa adoração que vem pelo seu cântico, ela também comunica a seu respeito uma mensagem que nos traz conforto e segurança. Aí, é claro, baseados na experiência de Moisés. Ela nos comunica, então ela se torna uma proclamação profética, e ela nos comunica aquilo que nos traz conforto e segurança. Porque ao declarar Deus como sendo a rocha, Moisés explica o porquê. Já ocupei o seu tempo aqui explicando isso, só vou repassar. Mas aí eu vou pensar cada uma destas colocações sem defini-las. Só pensando como está no texto. Então, de forma literal, de forma textual, eu quero citá-las para você. Veja, suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos. Ele é rocha porque ele é fiel. Ele é rocha porque não comete erros. Ele é rocha porque ele mesmo é justo. Daí os seus caminhos serem justos. Ele é rocha porque ele é reto. Em outras palavras, ele é infalível. Isso também traduz sua imutabilidade, que a Bíblia proclama para nós até no Novo Testamento. Ele vai nos dizer em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo, e a sua palavra vai proclamar para nós em Tiago, que nele não há mudança nem sombra de variação. E então, meus queridos, aliás, o texto de Amós, nós temos a visão de Deus como rocha, se alargando quando nós pensamos, trabalhando com a metáfora de que Moisés se serviu, nós pensamos no impacto que a rocha causa nos sentidos humanos. Não sei se você já se permitiu essa experiência, ou se já teve essa oportunidade de estar diante de um grande maciço granítico, de um grande rochedo, rocha viva, e se deu conta do magnetismo que isso exerce sobre você e sobre os seus sentidos. Quando você contempla um grande maciço granítico, todo ele há de ser grande perto de nós. Mas quando você contempla aqueles que são tão grandes, que requerem alpinistas experimentados, escaladores para que subam, a primeira sensação que você tem é de paradoxo. A grandeza do granítico que aponta a sua pequenez. E atrai. Atrai tanto que o primeiro desejo, que talvez instintivamente desperta no coração do ser humano, ou na mente humana, nos instintos do homem, é o desejo de chegar lá no alto, de estar lá naquele topo, de em lugar de estar olhando de baixo para cima, de cima dele, nele apoiado, usando-o como referência, olhar de cima para baixo. Essa não é uma experiência subjetiva, ela é universal, ela está ligada ao instinto do ser humano. Porque todos os granitos da Terra, os corpos graníticos, todos os rochedos, montanhas e serras, são emersões, são entranhas da Terra que se elevaram, que eclodiram, que explodiram, que vieram para o ar e para a luz e para o sol, na direção do sol. Que se levantaram, que se ergueram. E isso traduz tão fortemente um instinto de estar em lugar elevado no ser humano, que especialmente a partir das civilizações antigas,
Os homens construíam suas cidades nos lugares mais elevados. Você tem o testemunho disso bem vivo nas grandes fortificações europeias, asiáticas, as civilizações mais antigas. Mesmo aqui na América do Sul, civilização mais moderna, de 500 anos, não é? Nós encontramos ainda os resquícios dessas fortalezas e até dos povos originários que tiveram suas próprias cidadelas construídas. Vamos lembrar aí Machu Picchu, no Peru, construídas nos lugares inacessíveis. Foi a grande preocupação de Davi de construir a capital do seu reino lá em Sião, lá em cima, e fazer então uma fortaleza que fosse inexpugnável. Isso é instintivo no ser humano, é necessidade de subir, de se elevar e de se proteger nos lugares altos. Que lindo isso, sabe por quê? Vai na contramão da irracionalidade. Os seres irracionais, eles procuram refúgio nos buracos, nas tocas. Eles cavam lugares escondidos. A exceção está para águias, para aves. Mas os quadrúpedes, e via de regra os mamíferos, eles procuram cavernas, tocas. Mesmo os de sangue frio, os peixes, os grandes peixes, eles procuram tocas, esconderijos nas entranhas da terra. O ser humano quer lugares elevados e expostos ao sol. Ele sente essa necessidade de subir, subir e subir. Então essa visão de Deus como rocha nos impacta espiritualmente pelo que ela propõe. Então eu volto a chamar a sua atenção para a metáfora, porque estamos trabalhando com essa metáfora tematicamente. Eis a rocha, é o que nos importa hoje aqui. Mas como eu estava dizendo, essa visão de Deus então se alarga quando a gente pensa no impacto que essa rocha causa para nós. Já pontuei para você uma primeira forma de impacto. Então ela atrai por sua opulência e beleza. Ela exerce fascínio e exerce temor também, especialmente quando nos faz pensar e perceber a nossa pequenez diante da sua grandeza. Isso é um fato que nos pode negar. Então é importante a gente pensar no fato de que a rocha, ou a metáfora da rocha, também traduz segurança e refúgio e serve de marco. Ora disso, rocha servindo de marco, entendemos nós muito bem, especialmente quando nós pensamos em cidades caracterizadas por seus monumentos graníticos, como o Rio de Janeiro e o Corcovado. Lembram? Pedra Azul é uma cidadela lá perto de Vila Velha, no Espírito Santo. Lá tem um marco granítico imenso, que chama atenção. O dedo de Deus em Teresópolis, que disputa com Petrópolis, né? A posse do dedo de Deus, que é atrás, que chama atenção. E as pessoas dão esses nomes exatamente porque fala de coisas muito grandes e de coisas que estão no alto. Não é? E aqui, junto a mim, em Analândia, o Cuscuzeiro. É o monte que está no brasão da cidade, que emblema a cidade. Essas rochas, essas grandes rochas, elas emblemam as suas cidades e servem de marcos. Então, é impossível pensar nessas rochas sem associar a essas cidades que emblemam e vice-versa. Então, quando você pensa em Corcovado, pensa em Rio de Janeiro. Quando você pensa em Rio de Janeiro, pensa em Corcovado. Quando você pensa em Analândia, pensa em Cuscuzeiro. Quando pensa no Cuscuzeiro, que é o nome do nosso monte, pensa em Analândia. Percebe? Há uma simbiose nesse marco. E daí, com facilidade, a gente pode então entender a facilidade com que os salmistas passaram a se referir a Deus como sendo uma fortaleza e a sua rocha, tal como Moisés fez. De forma que ficaram identificados com a rocha e a rocha com aqueles a quem ela protege ou a quem ela marca. Rocha de referência para quem crê. É muito bonito saber que esta foi a proclamação de Moisés no último discurso, exatamente no momento em que ele está trazendo à memória, né, todos os eventos de Deus, para que isso fique bem grafado na memória do povo. E aí a primeira coisa que ele declara, a primeira coisa que sai da sua boca é: eis a rocha. Como se estivesse apontando para um lugar e o povo pudesse ver. Ah, Paulo soube se servir disso aí de forma linda e muito bem. Mas veja,
O que o Cântico de Moisés aí nessa metáfora acrescenta à nossa fé? Bem, se somos cristãos, leitores da palavra de Deus, cuja fé emerge dela e que a examina, ou que a examinam com critério, aqui está uma linguagem que nos é muito peculiar. A gente transita por ela. Jesus, a pedra de esquina. Ora, nós estivemos tratando disso há bem poucos dias atrás, você vai lembrar. Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha que ele diz que se cair sobre alguém esmaga e aquele sobre quem, aliás, aquele que contra ela se atirar se despedaça e aquele sobre quem ela cair o esmaga. Então, essa rocha, cujo título Jesus apropriou-se, e Pedro, outro tanto, tomou posse disso também para se referir a ele, chamando de pedra angular, a pedra que segura todo o edifício da construção da nossa fé, a casa espiritual de Deus, vai nos dizer muito de perto o seu significado para a minha fé e para a sua fé. Então, Paulo vai além, quando ele proclama que Jesus é a rocha de cujas águas beberam os israelitas na sua peregrinação do deserto, que eu acabei de citar, a caminhada deles por Refidim, parando ali naquele lugar que chamaram de Meribá. Eu falei Marabá, é Meribá, Massá e Meribá. Ali pelo canto de Refidim, aquele povo sentindo sede, espremeu Moisés contra a parede para exigir água, falando que Moisés os trouxe para morrerem de sede no deserto. Moisés, aflito, foi orar ao Senhor e disse: estão a ponto de me apedrejar, Deus. De onde eu vou tirar água para esse povo? E o Senhor disse: sobe aqui no Horebe. E nessa rocha, quer dizer, a rocha que estava no Horebe, dessa rocha, leva aí o cajado com que você feriu as águas do Nilo, e sobre esta rocha, fere a rocha. E Moisés fez isso. Leva todas as autoridades de Israel, Moisés, até esse lugar com você, para que eles pudessem testemunhar de onde essas águas procederiam e a partir de que evento. Moisés subiu então a rocha do Horebe, levando o cajado, tendo como testemunha as autoridades de Israel, então minimamente 12 homens com ele, e lá de cima da rocha, o povo lá embaixo, murmurando nos seus cantos, aflito por água, Moisés então fere a rocha. E quando ele bate com o cajado na rocha, a água começa a fluir, a transbordar, e corre, e o povo se dessedenta. O milagre que foi realizado ali se tornou emblema para a nossa fé, de que Paulo então se serviu em 1 Coríntios 10:4. Esse é o texto que eu citei aqui. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Lindo pensar que para a rocha derramar água, Deus mandou Moisés feri-la com o seu cajado. O cajado na mão de Moisés, desde aqueles dias no Egito em que ele operou as 9 pragas com o cajado, a 10ª foi Deus quem fez, não é? Sem a intervenção de Moisés com o cajado, sempre com o cajado na mão, foi de tal ordem, tão eloquente como sendo uma posse do poder e manifestação, e um símbolo da manifestação de Deus, que num dado momento, Moisés passa a chamar aquele cajado de cajado de Deus. O cajado de Deus feriu as águas do Nilo, como Deus lembrou a Moisés, dizendo: sobe com esse cajado lá. O cajado de Deus feriu a terra do Egito e a casa de Faraó, porque o cajado de Deus serviu como o juízo de Deus sobre o pecado e o pecador. Quando Moisés sobe com o cajado no monte e fere a rocha, ele cria um grande emblema espiritual. Ele proclama a cruz e o que num outro monte veio a acontecer. Quando o Filho de Deus, de cima da cruz, ferido pelo cajado do juízo de Deus contra o pecado da humanidade, e que fez esse pecado por nós, e uma vez também ferido pela lança do Império Romano,
verteu do seu corpo sangue e água, o sangue da nossa redenção. Ali estava o cajado de Deus, sendo tipificado na mão de Moisés, e a rocha de Deus, Cristo Jesus, sendo ferida pela ira de Deus contra o nosso pecado, para derramar a água, que ao nos descedentar, nos liberta do poder do pecado, pelo qual queremos saciar uma sede eterna, uma sede de satisfação insaciável, e buscamos essa satisfação em tudo quanto é tipo de água, água pútrida, água que não satisfaz. Jesus verte a água que descedenta de si, a ponto de dizer para a mulher samaritana: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. O Filho de Deus se apropria dessa metáfora de forma linda. E Paulo, então, não perde tempo para fazer esta proclamação. E ao fazer esta proclamação, perdoem aqui os barulhos do microfone, e ao fazer esta proclamação, ele está declarando que foi exatamente o que aconteceu naquele momento e naquele monte. Moisés estava tipificando a obra do Calvário. Jesus foi ferido pelo cajado da ira de Deus e verteu a água que nos descedenta para sempre. Vamos pensar nisso agora. Vamos pensar nessa rocha espiritual quanto ao seu significado para nós. Porque agora eu saio do Horebe, eu saio do cântico de Moisés, porque já posicionei a rocha dentro da nossa fé tal como ela é, tal como Paulo proclamou em 1 Coríntios 10:4. Eis a rocha. Aliás, isso foi Moisés. Paulo proclamou: a rocha era Cristo. E essa rocha era Cristo. A rocha da qual eles beberam. Essa rocha era Cristo. Bem, nós sabemos que também quando Moisés fere aquela rocha do Horebe, ele estava não mais nem menos do que criando pela via do milagre a possibilidade de acontecer naquele lugar o processo físico, geológico, estabelecido pelo Deus Criador de todas as coisas. Porque Deus faz as águas fluírem das entranhas da terra, subindo sob pressão para os altos montes, e de lá correr, formando os rios e lagos, até desaguarem nos mares. As águas vêm de cima para baixo. A água que nos descedenta vem de cima para baixo. Desce do alto. Glória a Deus. Que esta rocha espiritual significa para nós. Esta rocha que é Cristo. Eis a rocha. O que esta rocha significa para nós? Primeiramente, eu quero pensar com você no fato de que ela significa firmeza na fragilidade. Firmeza para pés claudicantes. Firmeza para passos errantes. Firmeza para vidas enfraquecidas, titubeantes, assustadas, perseguidas no meio. Firmeza para vidas acossadas. Firmeza para vidas que estão se sentindo precisando de refúgio, de proteção. Então ela traz firmeza na fragilidade. E aí nós vamos reforçar essa metáfora com a profecia de Isaías 28:16, que já produziu, gerou, motivou, inspirou cânticos belíssimos da nossa himnologia. Em Isaías 28:16, o profeta diz: por isso diz o soberano, é o próprio Deus quem diz, eis que põe em Sião uma pedra, ele pôs, eu acabei de falar sobre ela. Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, pedra provada, como muito bem vai se servir Pedro para falar dessa pedra que é Jesus. Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra de ângulo, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Meus queridos, eu quero fazer uma releitura desta última linha do versículo 16 de Isaías 28. Na versão revista, Almeida, revista e corrigida, esta colocação que você tem aqui, que não é pequena, ela é muito bonita, aquele que confia jamais será abalado, lá ele coloca assim, para que aquele que crê não se apresse.
Quem crê, não se apresse. Eu ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular para alicerce seguro. Aquele que crê, não se apresse. Não fuja assustado, desvairado, precipitado, apavorado, tomando decisões fora de hora. Ou como diz a versão atual que estamos nos servindo, aquele que confia jamais será abalado, porque ela é rocha. Cristo era rocha, eis a rocha, rocha de esquina, pedra angular. Quando você pensa em Jesus, autoproclamado pedra angular, pedra de esquina, proclamado por Pedro, confirmando, ratificando o que Jesus disse, pedra angular, pedra de esquina. Você pensa tanto à luz do que proclamou o Filho de Deus, quanto à luz do que Pedro disse, e com verdade, que é uma pedra que segura o edifício da construção da nossa fé como igreja, como povo de Deus. Mas Jesus trabalhou isso também na singularidade da nossa fé. E ele, como pedra angular, é aquele que faz o ângulo de sustentação da nossa existência, da nossa fé pessoal nele, da nossa confissão, da nossa caminhada, da nossa vida pessoal neste mundo. Jesus é a pedra de esquina que se colocou como base da nossa existência, como esteio para sustentar todo o edifício da nossa realização, da nossa vida, do nosso devir, do nosso ir, vir e realizar. Ele é essa pedra que nos sustenta. Você vai achá-la sempre na esquina da construção da sua vida. Ele nos convida para essa esquina nos momentos de turbulência, nos momentos de abalo, quando parece que as estruturas estão prometendo rachar, é hora de correr para a esquina, de encontrá-lo na esquina. Ele chamou essa esquina do quarto secreto da oração. Essa esquina é o lugar à parte onde você vai achá-lo para orar. Ele está lá, naquele lugar de encontro. Esquina fala de encontro. Ele está no lugar de encontro da sua fé. Há um lugar escondido dentro de você, onde você encontra o Filho de Deus, nos momentos em que precisa renovar suas fortalezas internas. Ele é firmeza na fragilidade. Mas a metáfora vai além e nos proclama também, uma vez que ele é a rocha, proteção e segurança. É um desdobramento do que eu acabei de falar por firmeza na fragilidade, proteção e segurança. E de novo nós vamos para Isaías, que também soube trabalhar tanto com as metáforas da rocha. E agora é Isaías 32, versículo 1, versículos 1 e 2, mas eu vou lê-la naquela versão revista e corrigida, a versão mais antiga de Almeida, Almeida revista e corrigida. Isaías 32, 1 e 2, o profeta diz assim: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. As versões mais modernas dizem: e todo homem será, e todos eles serão. A versão revista e corrigida de Almeida diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Oh, que figura de linguagem maravilhosa esta é. Que poesia eloquente, proclamando vida para a nossa confissão e a nossa fé. A mim me apaixona, meus queridos. A mim emotiva. Mexe com as fibras da minha confissão. A sombra de uma grande rocha em terra sedenta. É tudo quanto a gente quer. No sol escaldante e debaixo de sede. Sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Muitas vezes você encontra filetes de água correndo por rochas. Muitas vezes você encontra cachoeiras se derramando por sobre as rochas. A mesma rocha que promove sombra, frescor. Pois aqui está o texto dizendo que Jesus foi posto para ser isso para mim e para você. Proteção e segurança. Proteção porque é uma rocha de esconderijo. Proteção porque é uma rocha que traz sombra. Mas segurança porque você pode subir nessa rocha. E agora é Davi quem fala sobre isso no Salmo 40, versículo 2.
Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Eis a rocha. Deus nos colocou sobre esta rocha firme, local seguro, e firmou os nossos passos. Davi experimentou isso de forma tão viva que proclamou, como nós acabamos de ouvir aí no Salmo 40, versículo 2, mas não ficou nisso. Ele vai nos dizer no Salmo 60, é uma oração, é uma súplica que pertence a mim e a você, que nós podemos e devemos fazê-la sempre. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Porque é isso. Jesus há de ser sempre a rocha que é mais alta do que eu e você. É mais alta do que os nossos problemas, do que as nossas petições, do que as nossas malquerências. É mais alta do que as nossas fragilidades, do que a nossa pequenez. É mais alta do que as nossas necessidades. Mas é uma rocha sobre a qual podemos ficar. E a sabedoria do servo de Deus foi fazer esta oração dizendo: leva-me tu, Deus, leva-me para esta rocha que é mais alta do que eu, depois de ter experimentado que Deus já tinha feito isso na sua vida. Isto significa, vezes sem conta, que nós precisamos estar sobre a rocha. Isso me traz à memória uma experiência profética. No ano de 1986, então já vamos para perto de 40 anos. Há 39 anos atrás, Deus me mandou ir pela primeira vez para a Bolívia, onde eu fiquei um mês missionando lá, evangelizando. E o Senhor tinha me dado muitas visões e revelações a respeito do que me ocorreria lá ao longo daquele um mês. Todas se cumpriram. Algumas, depois de eu estar lá, já tinham sido esquecidas, porque foi meses antes de eu ir. E ao se cumprirem, minha mente se abria, minha memória se abria e eu via isso acontecendo diante de mim. Mas houve uma que me marcou muito. Porque cada uma daquelas visões que vinham na forma de sonhos, todas elas na forma de sonhos, me moviam a orar e me preparar. E houve uma que foi muito marcante. Neste sonho, eu estava atravessando a divisa Brasil-Bolívia. Era uma visão de Deus, era uma palavra profética, mas era uma promessa também. Eu estava atravessando a divisa. Como é que eu sabia que era a divisa? Do meu lado, havia uma linha escura correndo a terra diante de mim de um lado para outro. Para onde eu olhasse, lá estava aquela linha horizontal fazendo uma divisão de território. Do lado de cá, do lado em que eu estava da linha, estavam duas cores. Elas eram verde e amarela. Imediatamente após a linha escura, havia outras duas cores, e elas eram preta e laranja. As cores da bandeira boliviana e do lado de cá, as cores da bandeira brasileira. E aí eu atravessei, eu saltei a linha escura, a linha divisória, e passei para o lado daquelas outras duas cores. Então eu sabia, claro, no sonho eu não sabia que era isso que estava acontecendo, eu fiquei sabendo depois que eu acordei, que eu atravessei para o território da Bolívia. Mas quando eu cheguei do outro lado e comecei a andar por ruas descalças, ruas cheias de vegetação, eu comecei a ser perseguido por dois monstros, que não só eram muito feios, como se fossem dois monstrengos, assim, como se fossem quadrúpedes, mas com aquela cara de monstruosidade, um corpo todo peludo, mas muito grandes. E o ruído que eles faziam era de estremecer. A cara falava de uma ferocidade intensa, olhando para mim, correndo na minha direção. E a primeira coisa que eu entendi tenho de fugir porque eles vão me destroçar todo. E eu comecei a correr para fugir dos dois monstros, que estavam lá naquelas terras que depois eu entendi, eram as terras bolivianas, porque eram as terras das cores da bandeira da Bolívia. E eu comecei a correr, voltando, em direção às minhas cores, querendo passar a divisa para o outro lado como se isso fosse me proteger. Mas eu vi que não daria conta. Eles eram muito velozes, afinal eu tinha duas pernas e eles quatro, cada uma, né? Cada um. Eles vinham numa imensa velocidade e eu vi que eu não ia dar conta. E aí eu oro, Senhor, salva-me! E imediatamente diante de mim eu vejo
eu não tinha visto isso antes, uma imensa rocha. Ela era muito alta, mas fácil de ser subida correndo a 4 mãos, os 2 pés e as 2 mãos segurando, subindo. E para meu espanto, eu subi muito e fiquei lá no alto e as feras chegaram. E quando elas chegaram, elas pararam na base da rocha e não subiram. E ficavam rugindo lá embaixo. E aí eu me dei conta de que elas não subiriam. E eu me senti seguro. Sentei, relaxei, fiquei aliviado. E agradeci a Deus. E as feras desistiram e foram embora. Quando eu acordei, eu entendi 2 coisas imediatamente no sonho profético. Eu ia enfrentar feras, como Paulo disse que as enfrentou em Éfeso, lá dentro da Bolívia. E as enfrentei. Mas estavam vencidas e não poderiam fazer nada, porque eu estava sobre a rocha que me tornava inatingível por causa de Jesus e minha fé nele. Glória ao seu nome. Isso se cumpriu não só naquela experiência de 1986, mas ao longo de toda a minha vida tem se cumprido. Como se cumpre na sua vida, talvez você nem se dá conta, mas você está sobre a rocha. E o grande dragão e a antiga serpente nunca poderá te alcançar. Porque nesta rocha estamos seguros. Glória seja ao Senhor. Ela é alta demais para nós e muito mais para eles. Então, inatingível. Mas a grande diferença entre nós e eles é que o nosso Deus nos pode levar para a rocha que é mais alta do que nós e ali nos colocar firmes, como Davi orou e como no Salmo 40 ele disse que Deus fez com ele. Por último, eu quero pensar nessa metáfora da rocha como significando para nós saciedade. Já introduzi isso na oração. Já fiz, perdoem de novo, eu coloquei mal aqui o meu microfone, ele está criando essas perturbaçõezinhas aqui, mas a gente ajeita. Eu fiz essas colocações aqui já no início, vou agora frisá-las para posicioná-las bem dentro da nossa metáfora, com que estamos chegando ao final da meditação. Saciedade é a promessa embutida e garantida e proclamada por Jesus. Por isso que eu disse que vamos voltar, porque eu citei isso aí. Porque descedenta. Foi exatamente a linguagem de que se serviu Paulo em 1 Coríntios 10:2, quando ele foi lá para o texto de Êxodo 17:6. Não foi isso que nós vimos? Nós sabemos, como eu acabei de dizer, que os mananciais nascem em lugares elevados e então fluem, formando rios e lagos. Foi isso que aconteceu lá, através da vara de que Moisés se serviu, o cajado com que ele bateu na rocha do Horebe. Então veja, voltando ao texto de 1 Coríntios 10:4, não é 10:2, é 10:4. Paulo fez uso, então, desse seu marco histórico lá registrado em Êxodo 17:6. Por quê? Quando Paulo diz, ele é a rocha da qual eles se descedentaram e a rocha era Cristo. De que rocha se descedentaram? Aquela que eu citei, Êxodo 17:6. Quando o Senhor disse para Moisés, eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Já descrevi isso tudo para você na introdução. Pois bem, daí vem a autoridade com que Jesus, se apossando da revelação dessa rocha, disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, você já tinha ouvido a proclamação que eu citei dele para a mulher samaritana. Quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Depois nós vamos ouvir o anjo declarando para João, lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. No dia da grande festa da Páscoa, dos tabernáculos, Jesus se levantou no meio do povo e proclamou em altos brados, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele fez isso no exato momento em que as autoridades de Israel, para cumprir o ritual da festa dos tabernáculos, estavam jogando as talhas de água na base do altar. E o Senhor imediatamente tomou posse da metáfora para dizer ao Israel que estava ali diante dele e aos seus discípulos, se alguém tem sede, e disse em altos brados, venha a mim e beba. Ferido pela vara da justiça divina a nosso favor, Jesus, tal como aquela rocha do Horebe, verte a água que sacia a sede, sede de vida, sede de eternidade. Ele descedenta.
Jesus é a rocha que descedenta. Sede, meus amados, fala de necessidade extrema, fala daquilo que é imprescindível para que a vida aconteça, para que haja refrigério, para que haja depuração, para que haja saciedade. Daí o convite de Pedro: cheguem-se a ele, a pedra viva, 1 de Pedro 2,4. Vocês também, como lascas dessa pedra, cheguem-se a ele para formar esse edifício vivo. Cheguem-se à pedra viva para que possam se descedentar. Jesus nos descedenta a sede de todas as necessidades espirituais e nos descedenta quanto àquelas que são figuradas nas nossas necessidades temporais, quaisquer que sejam. Elas falam de sede eterna, de sede espiritual. Eis a rocha. As suas obras são perfeitas. O belo cântico de Toplady diz exatamente isso. É um cântico que está marcado na enologia da confissão evangélica já há quase 200 anos. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Dizem que ele escreveu esse poema, e nele colocou uma bela canção, depois de uma experiência de um naufrágio em que, tendo sossobrado no mar, se segurou uma rocha que por ali estava e ficou firmado nela a noite toda. Durante toda uma noite, Toplady lembrava que Jesus era a rocha. Orava pela busca do socorro, do livramento, mas a verdade é que ele sabia que a sua verdadeira segurança era Jesus. Quando o resgatado sai de lá, ele compõe esse tão belo cântico da nossa enologia. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Esta é a nossa grande verdade. Nossa irmã Rosinha lá do Rio está nos lembrando Isaías 55:1, que faz coro, faz eco em Apocalipse. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse o Filho de Deus. Você pode se descedentar em Jesus todo o tempo, meu querido. Há uma carência, o nome dela é sede. O Filho de Deus pode supri-la. O importante é saber que Ele é a nossa rocha. Nela estamos protegidos, nela estamos seguros, nela estamos firmados. Louvado seja seu santo nome. Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça. Obrigado por sua companhia, por esse momento de comunhão, de compartilhamento da palavra de Deus, de edificação da nossa fé. Obrigado pelo tempo que você separa para estar aí diante da palavra. Estejamos juntos domingo que vem. Estejam orando pela preparação dos estudos em Romanos para o segundo semestre, pelo trabalho que queremos fazer com Hebreus e pela palavra que Deus, na sua graça, há de nos dar no próximo domingo, às 17h30, e até lá. Divulgue esta palavra, compartilhe e abençoe outras vidas. Muito obrigado. Jesus te abençoe, guarde e fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão, consolação do Espírito Santo, no amor de nosso Deus e Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Até a volta. Em nome de Jesus.